Volta ao primeiro, Silvio. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a Índia, vamos orar sobre a Índia. Os irmãos têm essa bandeira, as cores não estão aí muito corretas, né, por causa da imagem, que ela é um pouco prejudicada, mas a cor de cima é laranja, que representa o hinduísmo. O branco de baixo, com aquela roda, que é um dos símbolos religiosos do hinduísmo, mas tem a ver também com o budismo, significa a proposta de paz que deve haver entre as duas religiões do país, que o verde debaixo da bandeira da Índia representa o islamismo, né? Então já percebem aí, portanto, que essas duas religiões dominam a sociedade. ,6% da população. Os muçulmanos, 174 milhões, 14%. Os evangélicos e ou protestantes são 44 milhões. Mas vejam bem, 3,5% da população. Muita gente, se for mais ou menos o número de crentes brasileiros, um pouco mais, só que o percentual nosso aqui é de 18% a 19%, em relação à população lá, por causa do tamanho da população da Índia, 3,5%. Os Sikhs, que é uma religião que saiu do hinduísmo, mas tem a diferença é que os Sikhs creem num Deus só, né, enquanto os hindus têm pelo menos 32 milhões de deuses, embora Brahma seja o Deus que abarca a todos os demais. São 23 milhões com 1,8%, os católicos 19 milhões, 1,5%, os animistas, fetichistas e baixo-espíritas 17 milhões, 1,3%. Sempre lembrando os irmãos que esse número é o número de adeptos, não são as pessoas que praticam realmente a religião, porque essa é a contagem que nós chamamos do governo, não é? Então as criancinhas estão colocadas, no caso dos evangélicos, por exemplo, são os batizados, mas são os bebês, são as crianças que não são batizadas, são as pessoas que frequentam a igreja, mas não podem ser membros, são os excluídos da comunidade evangélica, mas que quando vem o censo eles ainda dizem que são evangélicos. Isso é a maneira de contar no mundo todo, não é? Ok? Vamos para a segunda tabela. Os cristãos não filiados a qualquer igreja, são 9 milhões, ou seja, são crentes que não fazem, se dizem cristãos, mas não querem fazer parte de igreja nenhuma. Agora vamos ver o que está acontecendo com o Brasil. Na Índia, com aquele tamanho todo, são 9 milhões. No Brasil já são 5 milhões e 400 mil pessoas brasileiras que dizem que são evangélicos, mas não fazem parte de igreja nenhuma, não querem fazer parte de igreja nenhuma, né? Isso é um fenômeno que, inclusive, está começando a crescer em todos os países do mundo. É o anti-igrejismo, né? As decepções, enfim, explicações razoáveis ou não, né? Estão levando essas pessoas
educadíssimas, né? São pessoas de alta cultura e têm uma religiosidade realmente muito bem organizada, muito bem colocada. Eles se dizem a última religião do mundo, a mais perfeita de todas, fazem uma junção das 5 maiores religiões do mundo, mas considera o Bahá'u'lláh, que é o fundador deles, como o Messias, o último profeta de Deus, não é? Na escala é Jesus, Maomé e depois vem Abraão, depois vem Moisés, depois vem Krishna, vem Buda também no meio, até chegar finalmente ao Bahá'u'lláh, que eles dizem que foi morto pelos persas e depois ressuscitou. É uma religião tremendamente perseguida no Irã, porque a origem dela é no Irã. Os ayatollahs iranianos já mandaram matar, ou foram responsáveis pela morte, nesses últimos 25 anos, de pelo menos 250 mil baabistas no Irã. Os evangélicos estão aí em torno de 20 mil mortos, mas eles são 250 mil, até porque a religião deles também era bem maior, né, em termos de adeptos, do que o cristianismo. Pessoas que seguem outras religiões, dos vários tipos, seriam 6 milhões e 260 mil, ok? Vamos falar agora um pouco, irmãos, dos contrastes religiosos que existem na Índia. Não é? Vamos pegar então esse primeiro quadro. No último dia 9 de janeiro, em Anekal, uma cidade de 40 mil habitantes no estado de Karnataka, sudoeste da Índia, um grupo armado de hinduístas invadiu uma reunião de oração, agredindo violentamente o pastor e outros cristãos, acusando-os de forçar as pessoas a se converterem ao cristianismo. Isso virou moda na Índia. O pastor Shantakumar, de 39 anos, pastor da igreja Ágape, o líder da reunião, formaram um grupo de 20 pessoas para orar na casa de um membro da sua igreja no distrito de Kogur. Por volta das 22h30, cerca de 20 hinduístas atacaram a casa com tacos grandes e barras de ferro, xingando os crentes e acusando-os de serem fraudulentos, enganando as pessoas para que se convertam. O reverendo Shantakumar perdeu um dedo pela violência, né? Ele levou uma paulada no dedo, acabou perdendo o dedo, e um outro crente por nome Yashodama foi atingido na cabeça, ainda está internado no hospital, correndo sérios riscos de vida. Outro crente por nome Viayai sofreu vários ferimentos nas pernas e está correndo o risco de não poder andar mais. A polícia apenas registrou o incidente, mas até agora não tomou quaisquer providências. Vamos para o outro? Pode passar, Silvio. Isso. No dia 9 de janeiro, nessa mesma data, a polícia de Raikia, no estado indiano de Orissa, prendeu o reverendo Sukadeb Digal, pastor da Igreja Batista da vila de Sipayanju, em Dakebali, sob acusação de estar forçando pessoas a se tornarem cristãs. O pastor permanece preso até o momento, sem acusações oficiais, porque não há provas, não é, de que ele tenha cometido esse crime, mas também não foi solto. Vamos ao outro. Dia 25 de janeiro, em Andigar, Karnataka. No último dia 25, um hinduísta, também de Andigar, do distrito de Kandamal, atacou a cabana na qual mora o pastor Patiba Mohan, estando ele ausente. O religioso hinduísta começou a atacar pedras na casa, xingando a esposa do pastor, e conseguiu entrar dentro da casa, saiu de lá empurrando com violência as filhas do casal e gritando: da outra vez nós só quebramos a casa de vocês, mas da próxima nós vamos queimá-las com vocês dentro delas. Em 2008, uma turba de hinduístas atacou várias casas de cristãos na vila do pastor, cujo nome foi citado. Tempos depois, o pastor Patiba foi cercado por hinduístas e espancado. Perdeu parcialmente a visão de uma das vistas e também parcialmente a audição de um dos ouvidos, por causa da violência. Um pouco antes, como publicamos no nosso encarte do boletim do domingo passado, um pastor anglicano e o padre católico receberam ordens de deixar o estado indiano de Jammu e Caxemira, enquanto o parlamento do estado estuda a possibilidade de expulsar outros 3 líderes cristãos e proibir definitivamente a entrada de missionários cristãos em seu território. É bom lembrar que em Nova Delhi, a principal cidade da Índia, nós temos um casal de missionários que a nossa igreja ajuda a manter diretamente, não é? Que é o Sage e a Cláudia, que tomam conta daquele orfanato, aquele abrigo de crianças, que são crianças de ruas, mas filhas de muçulmanos e de hindus.
ela tem nos falado sobre algumas ameaças que começam a aparecer já, não é? Naquela cidade, embora na maior parte do tempo as próprias autoridades tenham tido simpatia para com o trabalho. Mas devido às coisas que estão acontecendo no país todo, né, e começa a ser divulgado, os hinduístas começam a crescer em termos de violência em praticamente toda a Índia, e começam também a haver já alguns focos de perseguição em Nova Delhi. Ela nos falou isso, e também notícias da imprensa têm falado de algumas coisas que estão sendo feitas a cristãos na cidade de Nova Delhi. Ok? Agora, os irmãos estão vendo aí, por que são contrastes religiosos? Estamos na Índia ainda. Não está vendo aquela manchinha vermelha lá, parece que é separada da Índia, mas aquela manchinha bem vermelhinha lá, chama-se o estado da Nagalândia. É um estado da Índia. Esse estado tem 2.350.000 habitantes. 75% da população é batista. Mais 10%, mais 15% são presbiterianos, metodistas, assembleanos. E mais 5% católicos. Então, 95% da população desse estado é cristã. Só 5% não segue as outras religiões. Os irmãos estão vendo a foto da primeira igreja batista da capital, iluminada à noite, não é? Elas normalmente ficam em lugares de destaque na cidade, e as pessoas, quando vêm de avião, é muito fácil logo ver as igrejas batistas, todas elas com aquelas cruzes em cima, não é? E normalmente assim, muito bem feitas, muito bonitas. Então é uma terra realmente de contrastes, não é? Temos esses pontos, esses focos de perseguição religiosa, temos um outro lugar, no entanto, onde os cristãos e evangélicos são maioria. Existem mais 2 outros estados da Índia em que a maioria são cristãos evangélicos. São cristãos e são cristãos evangélicos, não é? Mas nenhum tem esse percentual. Esse é o lugar do mundo de maior percentual batista. É onde há mais batista num território político em todo o mundo. Depois vem as Bahamas, onde quase 30% da população é batista. Muito bem, vamos ver o outro. Agora sim, irmãos, nós vamos ter que ter um pouquinho de estômago para ver o que nós vamos ver. Esse contraste terrível que é a Índia, a influência maléfica da religião. Vamos olhar aqui alguns quadros que vão ser passados. O terceiro, querido. O país tem, aí já está uma população um pouco menor, 1 bilhão de habitantes, 92% da população é considerado pobre ou miserável, pelos padrões da ONU. As ruas são repletas de lixo e não existe higiene no preparo dos alimentos que são feitos na rua. Os animais andam e defecam por todos os lugares, sendo recebidos até dentro das casas, pois muitos são considerados deuses, como as vacas. Não são as vacas que são divinas, não. Ao rio Ganges é atribuído a origem e o fim da vida. Ok? Pode passar. Por isso, eles costumam jogar os seus mortos no rio, quando não conseguem lenha para queimá-los. Irmãos, estão vendo ali um cadáver em putrefação no rio Ganges. Ok? As pessoas tomam banho, bebem água e fazem os seus rituais nas margens desse Deus putrefato. Se esse rio é um Deus, ele está podre, não é? Vamos lá. A ONU enviou enormes quantias de dinheiro para que os sistemas de saneamento das cidades que estão às margens do Ganges fossem construídos. Pode passar. Mas os líderes religiosos vetaram a obra e disseram que o rio Ganges não precisa disso, já que ele é um Deus, ele mesmo se autopurifica. E sendo que o Ganges, como eu disse, já que o Ganges é um Deus, então tudo pode ser lançado nele, que ele, enquanto Deus, tem poder de se depurar sem a nossa ajuda. E assim pessoas e carniça de defuntos convivem lado a lado nesse rio sagrado. Os irmãos, imagina de mostrar assim numa cidade e ver os cadáveres passando pelo rio, não por causa de uma catástrofe, né, mas porque esse é um hábito. Nesse rio são lançados os restos de cadáveres de pessoas que tiveram seus familiares para cremá-los. E nessa foto passa lá de novo isso. E no rio também são lançados cadáveres sem cremação dos que não tiveram parentes. São ali lançados para que o Deus, o rio, venha consumi-los. Está lá em outro cadáver também boiando, né?
Nesta foto você pode ver que o cadáver da foto anterior aparece no canto inferior direito, ao mesmo tempo que pessoas estão se banhando no rio. O cadáver está ali, apodrecendo, e as pessoas estão tomando banho. Portanto, a ilusão de uma religião e um mundo fantástico vindo das Índias, promovida pela TV, cai diante da realidade do país em foco. Sua religiosidade e os seus números deuses de nada serviram para, no mínimo, conduzir esse povo num caminho de bom senso, de equidade e de higiene. Bem, vamos voltar agora ao Estado Batista e assistir o coro da principal igreja cantando um pouquinho para nós nas celebrações dos 125 anos da Convenção Batista daquele lugar, pelo menos para a gente esquecer essas imagens. É um filmezinho, então, assim, é rápido. Será que está sem som? É. Os pastores usam becas azuis, brancas, nós não estamos vendo lá, os pastores da igreja. Bom, tão grande és tu, né? É a saída para essas coisas aí. Triste, mas continua sendo, irmãos, um desafio. A nossa Junta de Missões Mundiais também tem missionários na Índia, né? Não é só a Cláudia e o nosso mano lá, eles não são da junta, mas nós ajudamos o trabalho deles, mas a junta tem trabalho também. Alguém pode me perguntar, nós temos a bandeira da Índia ali, né? Já que nós temos trabalho lá e a junta também, se está certo dentro de um templo cristão você tem uma bandeira que tem a simbologia de uma outra religião. Minha resposta é muito simples, irmão. Todas as vezes que alguém me pergunta isso, eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Todos esses três nomes são pagãos. Todos esses três nomes eram dedicações aos deuses da Babilônia. No entanto, a Bíblia os cita e mostra que Deus os usou com esse nome. Então, essa bandeira da Índia e outras, que tem outros símbolos ali que não são cristãos, como é o caso da bandeira de Israel, tem a estrela de Davi, sabe o que quer dizer? Que tudo isso, todas essas religiões vão ficar sob os pés de Cristo. E por isso já estão dentro da igreja dele, é só para anunciar o que vai acontecer, né? Então não tem problema nenhum, pode continuar. Vamos orar, irmãos. Eu quero que alguém ore especificamente pela Índia. Pastor Vondrasek, já que é o nosso ministro de missões e evangelização, ore por nós, ora pela Índia, pastor, mais especificamente.
Talvez até alguns irmãos perguntem por que o estado de Mizoram, então, que tem 75% da população batista, não assume a responsabilidade pela evangelização da Índia. Eles fazem, irmãos, mas eles são tremendamente cerceados. O governo federal da Índia os acusa de querer ser um país independente. E eles têm passado por problemas complicadíssimos, que se complicam também porque alguns movimentos contra o governo federal da Índia, e até não muito pacíficos, são liderados por batistas, né? E aí piora um pouco esse relacionamento. Não é verdade que o Estado queira sair da Índia, embora eles não falem a mesma língua, não tenham a mesma raça, completamente, mas eles não querem isso. Mas isso é um argumento usado e eles são cerceados, são vigiados, e qualquer movimento que sai deles, o governo acompanha. Pessoas que chegam de fora, não é, para visitar o Estado, líderes batistas, são muito bem acompanhados, porque eles acham que, de repente, pode estar trazendo ou insuflando esse espírito de independência no meio deles. A nossa junta de missões trabalha e não usa o nome Batista, aonde trabalha. As nossas missões são chamadas de Igrejas de Cristo, porque se usar o nome Batista, aonde a junta está, eles logo ligam aos batistas de Mizoram e acham que, como são brasileiros que estão fazendo aquele trabalho, é uma forma desses brasileiros estarem entrando em contato com os batistas de Mizoram para estimulá-los a fazer a independência. Quer dizer, então misturam a política com a ação para poder continuar na obscuridade, e acabam os estrangeiros que, às vezes, como brasileiros, inclusive, que são os melhor recebidos, né, tendo que fazer realmente essa obra. Eu vou pedir, irmãos, a licença hoje. Eu não vou continuar hoje, né, com o estudo de Romanos. Eu tive uma semana, ainda estou tendo uma semana muito atabalhada com a volta às aulas. Eu fui quem ministrou a aula inicial e tive que me preparar. Eu vou deixando, claro, eu vou preparando aos poucos cada palestra, vou fazendo traduções, vou ajeitando as coisas, e chega na quarta-feira eu dou a ajeitada final. Mas não houve tempo nessa quarta-feira para fazer isso. Então eu quero convidar os irmãos para lermos o primeiro versículo do Salmo 50. Salmo 51, fazer uma reflexão nesse salmo. Salmo 50, versículo 1. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Fala o Senhor. Pensando no que eu poderia então trazer, não é, que não me exigisse assim tanto estudo aos irmãos, eu bati o rosto nesse texto, bati os olhos nesse texto, e gostei muito dessa expressão do salmista: fala o Senhor. Porque nós cremos, ensinamos, confessamos, irmãos, que Deus é Espírito. Deus como Pai, Deus como Espírito Santo não tem carne, não tem ossos, portanto não tem uma imagem definida, né? Jesus falou isso. Mas Deus como um Filho tem a imagem definida, é uma pessoa que se pode ver, né, em termos de contornos. O Pai e o Espírito não, por isso o Pai e o Filho estão na pessoa, na figura de Jesus Cristo. Mas esse texto está no Antigo Testamento, quando o autor não tem ainda esta ideia da Santíssima Trindade, não tem a ideia ainda, não é, teológica desta coisa. Sabe que Deus pode assumir formas humanas, porque conhece o incidente lá com Moisés, quando Moisés, naquele anseio de ver a Deus, então Deus disse: você vai me ver pelas costas, não é isso? E ali eles entendem, a teologia judaica sempre entendeu que aquilo era uma forma de Deus, em espírito, assumir alguma coisa parecida, né, com o ser humano para se fazer entender, mas eles não têm noção de que isso, como nós os cristãos temos, nada mais é do que o Senhor Jesus Cristo, né, surgindo como segunda pessoa da Trindade, porque ele então tem a forma, ele tem o corpo, então ele pode estar diante de nós. Então isso me chama a atenção mais ainda, porque, no entanto, o autor do texto, o poeta sagrado, o autor deste hino, ele quer destacar isso: a fala de Deus, fala o Senhor.
E aí, irmãos, nós nos reportamos ao primeiro capítulo do Gênesis, quando a gente, acompanhando, né, a epopeia da criação, a gente vê lá o texto dizendo: e disse Deus, haja. E disse Deus, haja. É Deus falando. O mundo foi criado porque Deus falou. Então, quando o salmista ele faz essa poesia, esse cântico, fala o Senhor, o Deus Supremo, eu quero crer, irmãos, que na alma desse homem está havendo a seguinte afirmação: se Deus se calar, se Deus não falar, o que é que vai acontecer? Então, se você se reporta à criação, o mundo é criado porque Deus fala. Se Deus não falar, o mundo acaba, queridos. A terra para. Tudo para de existir. Porque o mundo continua existindo, as leis da natureza continuam funcionando, porque Deus continua falando. Se Ele parar de falar, acaba tudo, cessa tudo. Vamos ter um inverno tenebroso, vamos chegar ao que os cientistas chamam de zero absoluto. Eu não sei nem o que é isso, porque zero absoluto não é 10 abaixo de zero, nem 20 abaixo de zero, nem 30 abaixo, sei lá, é o zero que depois não pode ter mais nada, é o zero, zero. Então vamos chegar a esse ponto, porque Deus parou de falar. Mas quando nós podemos trazer isso, né, para o lado espiritual, a gente chega a essa conclusão praticamente a mesma do homem de Deus do passado, que é pura graça o fato de Deus falar, porque se Ele silenciasse, como é que nós viveríamos? Se Ele silenciasse e não falasse às nossas almas, se Ele não falasse aos nossos corações, se Ele não falasse à nossa mente por meio da sua palavra, mas por meio das respostas às nossas orações, por aquela palavra que eu e você às vezes sentimos na nossa mente, não é? Até na conversa que nós temos, e a gente pode perceber que é o Senhor que está falando com a gente. Se não acontecesse isso, querido, o que seria de nós? O que seria do mundo? Nós morreríamos. Acabaria, na verdade, o sentido da vida para nós. Então, este fala o Senhor, o Deus Supremo, e Ele convoca toda a terra, do nascente ao poente, tem lições realmente extraordinárias para nós, embora a princípio a gente possa não perceber isso, porque é muito ruim ficar sem falar, não é? Marido e mulher, quando brigam e não falam um com o outro, e tem gente aí já vivendo 1, 2, 3, sei lá, não é? Tanto tempo, não é ruim, é péssimo. Já castigaram seus filhos pequeninos, não falando com eles? Tem pai e mãe que faz isso, né? Para dar um castigo. Mamãe, poxa vida, você vai falar comigo, não? Quieto. A gente não tem coisa pior. A criança vai entrando em pânico, não é? Porque ela quer que você fale, você não fala. Então os irmãos imaginaram isso, se Deus resolver não falar mais com a gente. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que isso é de extrema importância, não é? Para a nossa vida, em termos de fé, para a nossa subsistência. Como é bom ver que Deus, apesar disso, Ele não força a sua fala a nós. Ele fala quando nós queremos ouvir. Se nós dissermos para Deus: eu não quero te ouvir, vai falar para outro: eu não quero te ouvir, tudo bem, nós não vamos ouvi-lo. E quantas vezes, não é? A gente faz isso, até mesmo na igreja a gente faz isso. Não vem falar não, que eu já sei que você... Não quero te ouvir. A filha do Dr. Billy Graham, entrevistada na televisão, logo depois daqueles acontecimentos do 11 de setembro, alguém perguntou: mas, dona fulana, como é que Deus pode deixar acontecer isso numa nação que se diz, que a maioria se diz cristã, que ainda é a maior nação missionária do mundo, né, enviando missionários ainda para todo mundo? E ela disse assim: olha, não há o que reclamar de Deus. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ela falou isso: Deus fala, mas nós não queremos ouvi-lo. A gente não quer mais ouvir Deus falar. A gente está pedindo para Ele não falar mais com a gente. Então, se a gente não quer mais que Ele fale com a gente, se a gente não quer mais que Ele faça parte da nossa vida, se a gente não quer mais que Ele se envolva conosco, por que a gente está reclamando agora das coisas que estão acontecendo? Não podemos reclamar.
Nós fizemos essa opção. Então é interessante ver isso também, que ao mesmo tempo que existe essa dependência intrínseca profunda em relação à necessidade de Deus nos falar, Ele não força a nós o ouvirmos. Vamos ouvi-lo se nós quisermos. É óbvio, né, que eu posso dizer para Deus que eu não quero ouvi-lo, que eu posso escolher não ouvi-lo, mas não vou ter a liberdade de escolher as consequências disso. Não vou ter, elas virão, e como eu disse, se Deus parar de falar, o mundo acaba. Se Deus parar de falar, as nossas almas, espiritualmente, nós vamos morrendo, vamos definhando, né? Vamos sofrendo de inanição espiritual até chegar a um ponto onde, de repente, pode até não mais haver retorno. Deus nos faz, Deus trabalha. Uma outra imagem interessante, que é essa imagem que tem a ver também com a criação. Acabei pensando nisso. Deus, quando foi pegar a criação do homem, não é? Naquela poesia maravilhosa do Gênesis, que exalta a soberania de Deus e a criação de Deus, Ele pega o barro e dali dá origem ao ser humano. O que é o barro? Não podemos dizer que é uma matéria morta, porque se dissermos que o barro é matéria morta, vamos ter problemas com a teologia, porque a morte só entrou no mundo depois do pecado. E quando Deus fez o homem, ainda não havia entrado pecado. Então não havia nada morto. Na verdade, se você analisar a composição científica do barro, ali há vida, né? Então Deus pega, só que aquilo não é uma matéria que não fala, né? Podemos considerar que há vida, mas não há fala, não há palavra. Então Deus pega aquele barro, e aí me vem essa ideia do oleiro, né? Daquela pessoa que trabalha. Tem muita gente que gosta de trabalhar manualmente e vai conversando, não é maluquice não, isso é natural. Já viu? Gente que às vezes tem irmãs que vão cozendo, né? E vão conversando ali com agulha, né? Vão falando, parece que está atravessando um diálogo ali. Eu creio que Deus fez isso, irmãos, quando Ele começou a fazer o homem, que foi moldando ali aquele barro, Ele começou a falar, porque tudo é a palavra. Tudo é a palavra. Então o homem vai vir da palavra, o ser humano vai ter origem na palavra. Então ele começa a conversar com o barro, ele começa a conversar com a argila, talvez dizendo para a argila: sabe o que eu vou fazer de você? Você nem imagina o que vai acontecer daqui mais um pouco, né? Talvez na cabeça do homem, milhares e milhares, talvez até milhões de anos, até chegar lá o Homo sapiens. Não importa, Deus é grande demais, a gente é tão pequenininho, mas Deus está ali falando, né? E é assim que Ele faz com a gente também. É o oleiro, né, que vai moldando o barro e conversando. Irmãos, não há coisa melhor, mais fácil para Deus, se dissermos assim, para Ele trabalhar conosco, que não deixarmos que Ele fale com a gente, porque Ele tem esse prazer. Ele vai fazer isso, Ele vai me moldar, vai moldar você, vai trabalhar a mim e a você, como argila, como um barro, e falando, e falando, e falando, né? Como o artista às vezes fala com a sua própria criação, né? O criador daquela estátua de Davi, Leonardo da Vinci, eu não sei se foi o da Vinci ou foi tem o outro lá, estou sempre fazendo confusão entre os dois, né? Quando ele acabou de Michelangelo, quando ele termina, ele vira para a imagem e diz: parla, né? Estava tão bem feita que só faltava falar. Mas eu acredito que o Michelangelo, durante aquela obra dele ali, ele foi falando daquele negócio: rapaz, você não sabe o que eu vou te fazer. Não? Nem o Davi de verdade ia ser tão bonito como você. Então, é assim que Deus trabalha comigo e você, através da palavra. Então, queridos, nesse pequeno trecho da palavra de Deus, tem um ensino aqui extraordinário para a gente, tem uma lembrança para nós maravilhosa, para nos ajudar a passar esse final de semana e o restante da nossa vida. Fala o Senhor, o Deus Supremo, e quando Ele fala, a vida, porque na palavra de Deus existe vida. Então, que peçamos isso ao Senhor, hoje e depois e para sempre. Continua falando, Senhor, continua falando com a gente, porque a gente precisa da Tua palavra. Amém? Vamos então encerrar a nossa reunião desta noite,
agradecendo a Deus, irmãos, o privilégio de aqui estarmos, né? Os irmãos viram aí esses pedidos de orações, constantemente estamos trazendo os mesmos aqui. Não é... Por que nós fazemos isso? Já alguém me perguntou se, mas isso aí é muito deprimente. É mesmo? Então vai continuar, meu filho. Vamos parar com esse negócio de viver esse cristianismo aí de euforia, esquecendo o que está acontecendo ao nosso redor, porque quando acontecer conosco, não vamos ter nem direito de pensar, porque a primeira coisa, os missiólogos dizem isso, os historiadores, a primeira coisa que os crentes, quando começam a ser perseguidos, querem saber, é se há lugares do mundo que estão sabendo disso. Estão sabendo disso? Estão sabendo o que estão fazendo com a gente? Em tal lugar estão sabendo o que estão fazendo com a gente? Agora tem muita gente aí, mas se um dia acontecer isso, não vai ter o direito de fazer isso não. Porque nem querer saber eles queriam. Então não tem depois de querer, será que estão sabendo o que estão fazendo com a gente? Graças a Deus essa igreja sabe, procura saber o que está sendo feito com os outros que sofrem pela mesma fé que nós professamos. Agora, é importante também entender que nós precisamos saber disso não apenas por saber, não é como se lê um jornal e se toma conhecimento dos fatos. Não, irmãos, é preciso que a gente coloque isso na mente, dizer, eu sou responsável, eu preciso me envolver com isso, é chorar com os que choram. É chorar com os que choram. E se alguém diz, mas a vida já tem tanta coisa para chorar, só ficar chorando por isso, querido, não se engane. Porque quando a palavra de Deus manda você fazer uma coisa, a felicidade está na obediência à palavra, na palavra de Deus. E se o Senhor diz para chorar com os que choram, você será feliz fazendo isso. Não será feliz se não quiser. Se você querer só rir com os que estão sorrindo, e não querer chorar com os que choram, você vai ver depois o que vai acontecer na sua vida. A Bíblia chega a dizer que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa das festas, não é? Isso aí não é brincadeira. Então a gente tem que pensar nisso e antes de dormir, eu não faço isso, toda noite, irmãos, quando eu vou fechar os olhos, a minha mente corre por esses países. E eu digo, Senhor, eu estou aqui dormindo, eu pude cultuar, eu pude ler a minha Bíblia, eu pude ensinar no seminário, ninguém me molesta, relativamente eu ainda sou respeitado pela própria sociedade, o bairro, né, tem consideração comigo. Esses dias eu ri muito, eu ri porque eu uso aquela camisa chamada clerical, aquela coisa branquinha só quando eu faço casamento e essas coisas, mas tenho vindo pregar de manhã porque ao mesmo tempo que é uma roupa esporte, também é solene. Aí eu fui passar ali em frente à padaria, a botiquinha ali perto da minha casa, sujeito com um copo de cerveja na mão, vai passando o vigário de São Basílio. Mas o outro falou assim, que vigário, rapaz? Ele é o pastor da Igreja Batista. Aí ele falou assim, mas a Igreja Batista é a maior igreja daqui, então ele é o vigário daqui. Exatamente pelo tamanho da igreja, né? E há poucos dias eu e a esposa fomos ao enterro de um vizinho e achei interessante que na hora de ser apresentado alguém que estava chegando, o parente da pessoa que havia morrido, eles não são crentes, ele disse assim, esse aqui é o pastor do nosso bairro, né? Eu nunca me apresentei assim, mas ele me apresentou, esse é o pastor do nosso bairro. Quer dizer, é bom, irmãos, viver num lugar onde as pessoas têm essa consideração, têm esse respeito, mas há lugares, queridos, que não é isso que acontece, né? As pessoas são ameaçadas, são olhadas com olhares ruins, e a gente não está passando por isso, mas não podemos deixar isso aí como se isso é problema deles, né? Teve alguém que disse aqui na igreja, eu não me preocupo com isso não, porque eles sabem como se virar lá, eles sabem como viver. Meu irmão, não faça isso não, porque ninguém sabe. Quem sabe se virar? Quem sabe se virar numa hora dessa? Quem sabe, quem está preparado, irmãos, para alguém entrar na sua casa, bater em você, arrancar o seu dedo, tirar a sua visão, prejudicar a sua audição, abusar da sua mulher e da sua filha? Quem está preparado para isso? Ninguém está preparado para isso, né? Por mais crente que seja. Então ele precisa do preparo, e esse preparo vai ser o socorro de Deus, fazendo aquilo que a gente não pode fazer, e é eu e você que estamos segurando nesse momento e assumindo essa responsabilidade para que o Senhor possa dizer, olha, havia pessoas orando por vocês. Então não esqueçam disso, orem sempre pela igreja sofredora, mesmo quando não houver aqui informações, não tem importância, continue orando. Por isso é que o pastor sempre termina o culto dizendo, não esqueçam da igreja sofredora, né? Amém? Então vamos orar. Pai querido, obrigado por esta noite, pela tua palavra, obrigado pelos teus servos que aqui estão conosco, com certeza não vão voltar, Senhor, da mesma maneira que chegaram.
compartilharam seus problemas, falaram das suas angústias, mas louvaram também o teu nome pela tua bondade e misericórdia. Ouviram sobre mais um país que precisa, Senhor, da tua palavra, precisa das nossas orações. Dá-nos, ó Deus, sentimentos de responsabilidade por eles. São nossos irmãos, é a nossa família, Senhor. Nós pedimos por eles agora, onde quer que estejam, que eles sejam confortados, encorajados, e nós queremos que eles saibam que nós estamos, Senhor, caminhando com eles. Leva-nos em paz para as nossas casas, livra-nos dos males da noite, dos homens perversos.